Sejam muito bem-vindos ao Randstad Employer Brand Research 2021. Pelo 6º ano consecutivo, apresentamos os resultados do maior estudo independente que analisa a percepção da população ativa em relação aos 150 maiores empregadores em 34 países, incluindo Portugal, naturalmente. A Covid-19 veio mudar as nossas vidas, não apenas na forma como nos relacionamos, mas também no mundo do trabalho. Especialistas consideram mesmo que o mundo do trabalho mudou para sempre e não apenas porque existem novas regras sanitárias ou porque o teletrabalho foi imposto. A transformação é muito mais profunda. A relação com as empresas, a conciliação, as competências digitais, o medo de ir trabalhar e a confiança são algumas das dimensões desta mudança, que é global e que não tem fronteiras. I've been on and off working since the pandemic began. Work-life balance has meant a lot more to me. I value my time spent with my family. All of these life-changing things totally change the way that I look at work. These are challenging times, both in private and work life. Working conditions have changed completely. For many, the home has become the office too, with an enormous impact on our work-life balance. We're not supposed to go to work at all. Sitting on the dining room table, trying to work. I'm using my child room actually. Work have offered me a chair to work from home, like a proper office chair. Companies are dealing with the well-being of their employees while continuing business as best as they can. Pierdes muchos matices en las reuniones en Teams. How can you revise your workplace environment? How to attract different skill sets and engage differently than you did before? Je ziet wel wat mensen en wel wat minder, maar het is toch anders. Il faut être vigilant et attentif à ce que l'on fait. Creo que tengo más habilidades digitales. Ik ben wel best wel positief eigenlijk over thuiswerken. Your employer brand is in the spotlight more than ever. The Randstad Employer Brand Research results can help you build an even sharper employer branding strategy. Because each year, we ask more than 185,000 respondents in 34 markets about their key motivators in choosing an employer. What do people expect from them, especially these days? Comunicación, ser muy visibles. En dat duidelijke afspraken worden gemaakt. Misschien meer activiteiten om werk heen. A substantial majority of respondents feel emotionally supported during the pandemic. A large majority feel that they do have the right equipment and technology to adapt to digitalization. Le fait que mon agence est toujours derrière moi pour nous soutenir. At the same time, many say they need support to learn the new skills needed in the digital era. People are also worried about their employability, so job security is top of mind. Knowing what your employees want and need. Lo que yo más valoro de mi empresa son las oportunidades de carrera y el desarrollo y el aprendizaje que me ofrece en cada puesto. Knowing what new employees seek for in a company, in your company. Knowledge that can make the difference in attracting and retaining your workforce. Een werkgever is aantrekkelijk voor mij op het moment dat ik weet dat daar kansen in zitten om mezelf te ontwikkelen. Wat ik echt belangrijk vind is de werkomgeving. I think it's going to be more about fulfillment, much more about real happiness. What is more important is to not leave any single man behind. Learn all about this and more in our newest Randstad Employer Brand Research results. Já passou mais de um ano desde que o vírus chegou a Portugal. As medidas de combate à pandemia afetaram setores, funções e a forma de trabalhar no nosso país. Ninguém pode hoje dizer que o seu dia-a-dia profissional está exatamente igual ao que era antes de março de 2020. Muito pelo contrário. E são precisamente estas diferenças que hoje vamos destacar à medida que revelamos os resultados do Randstad Employer Brand Research 2021. Para esta reflexão está connosco Inês Veloso, é a diretora de Marketing e Comunicação da Randstad Portugal e também autora do livro Qual é o seu Employer Brand? Inês, muito obrigado por estar connosco. Vamos ter certamente muito que conversar sobre este estudo. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigada. Temos muito para analisar, portanto,
Mas antes de avançarmos para os primeiros resultados, vale a pena lembrar o modelo deste estudo. O Randstad Employer Brand Research é realizado pela empresa de estudos de mercado Kantar e tem por base entrevistas online. Em Portugal, foram inquiridas mais de 5.000 pessoas, dos 18 aos 64 anos, durante o mês de janeiro de 2021. O questionário está dividido em 3 blocos principais. O primeiro analisa os fatores mais relevantes numa decisão de emprego. O inquirido ordena os que considera relevantes numa lista de 16 critérios. O segundo bloco já está relacionado com as empresas. Cada inquirido é exposto a 30 marcas e deve indicar aquelas que conhece. Dentro destas, deve escolher aquela em que gostaria mais de trabalhar. E é esta resposta que vai levar ao ranking das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal. O último bloco do questionário é sobre todas as empresas que o inquirido disse conhecer. Aqui é pedido que se pronuncie sobre a percepção da empresa em relação a 10 critérios de recursos humanos. E, dito isto, Inês, porquê esta metodologia e o que deverão indicar os resultados? Bem, na verdade, esta metodologia tem como principal objetivo garantir que nos focamos na atratividade e não naquilo que é o awareness de marca, ou seja, o reconhecimento de marca. Por isso, o que fazemos é olhamos para o reconhecimento de marca apenas para termos a certeza que temos uma validade estatística, mas depois estamos 100% focados naquilo que são os resultados da atratividade e temos muitas das vezes empresas que não são muito reconhecidas porque trabalham, por exemplo, num setor mais business to business, portanto, para outras empresas, a aparecerem destacadas e como as mais atrativas para trabalhar. E quais são as empresas que integram este estudo? Neste caso, o que nós fazemos, e este é o papel da Randstad, o papel inicial quando preparamos o estudo, é adquirir uma base de dados certificada e são os 150 maiores empregadores a nível nacional. As únicas empresas que nós retiramos são empresas públicas que não atuam em mercado concorrencial de perfis de emprego. Mantemos algumas e vamos ver isso depois também nos resultados. Retiramos empresas de recursos humanos que têm como core business é contratação de outras pessoas e retiramos também empresas que pelo seu negócio impliquem então a contratação. E daí chegamos à lista das 150. Vamos olhar para os critérios? Vamos olhar. Vamos então olhar para os critérios mais importantes, na opinião dos portugueses. O salário e benefícios aparecem em primeiro lugar. Logo a seguir, e com o mesmo valor, os critérios da conciliação entre a vida pessoal e profissional e o da estabilidade profissional. Em quarto e quinto lugar, temos o ambiente de trabalho e a progressão de carreira. Olhando para estes resultados e comparando com os do ano passado, vemos uma subida do critério da estabilidade profissional. Era, Inês, uma subida esperada? Sim, era uma subida esperada. Na verdade, nós começámos o estudo em 2015 em Portugal e ainda tínhamos muito o reflexo da crise de 2012 e o critério da estabilidade em Portugal era muito valorizado. Quando começámos a ganhar confiança no mercado, a taxa de desemprego começou a descer, esse critério mudou e passou a estar mais ao nível do quarto e quinto lugar e aquilo que vemos é esta subida. Uma subida natural, que acompanha também aquilo que é a taxa de desemprego e que era expectável. Acho que aqui o ponto mais interessante de refletir é como é que a conciliação se comporta, porque vemos a estabilidade subir, mas a conciliação não desce. A ordem de valorização destes critérios não reflete a média europeia, onde o ambiente de trabalho ocupa a segunda posição. Qual é a explicação para isto? Na verdade, já o ano passado tivemos isso. Ou seja, no ano passado, quando considerámos o segundo critério, a conciliação entre a vida pessoal e profissional, não estávamos a refletir aquilo que era a média europeia. É muito interessante verificar que nós, em Portugal, continuamos, e em diferentes estudos nós sentimos isso, continuamos a ter situações em que as pessoas sentem que não estão a conseguir ter essa conciliação. E este é um desafio, quer seja para as empresas, quer seja para as próprias pessoas, até para definir o que é esta conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Podemos dizer que o salário e os benefícios são sempre os critérios mais importantes? Eu diria que sim, mas não. Na verdade, o salário e benefícios não é um critério. Ou seja, numa relação contratual é um fator higiênico. Não existe nenhuma relação contratual em que não haja salários e não haja benefícios
sejam muitos ou sejam poucos. Portanto, aquilo que nós, Randstad, assumimos aqui é não faria sentido para o inquirido não ter a possibilidade de escolher o salário e benefícios enquanto critério de decisão, mas este não é aquilo que nós chamamos uma Employer Value Proposition, ou seja, a proposta de valor da organização deve considerar o salário e benefícios, mas não deve basear-se única e exclusivamente no salário e benefícios. Vamos continuar a detalhar este estudo. Vamos agora à lista dos 16 critérios que poderiam ser escolhidos pelos inquiridos. Este ano foram introduzidos 2 critérios específicos relacionados com a pandemia: a segurança no trabalho e a possibilidade de trabalhar remotamente. 2 critérios que ocupam o 8º e o 9º lugar, respectivamente. É curioso que, se compararmos com a Europa, vemos o tema da segurança como mais importante para os portugueses. E, Inês, como é que devemos interpretar este resultado? Na verdade, nós já tínhamos sentido que a questão da segurança era uma grande preocupação dos portugueses. Em setembro realizámos um questionário em que vimos que 50% dos portugueses tinham verdadeiramente medo de ir trabalhar, aqueles que não estavam em trabalho remoto. Vamos depois também poder ver que o agradecimento das pessoas que passaram a trabalho remoto e que se sentiram mais seguras por terem ido trabalhar para casa existe em relação à sua entidade empregadora. Portanto, não surpreende o facto de nós estarmos acima nessa valorização da segurança face àquilo que é a média europeia. Questão muito importante, a da igualdade de género, porque, de facto, a pandemia também teve um grande impacto nesta questão da igualdade de género. E os números que apresentamos agora não deixam dúvidas. And now I look at the state of working women around the world. The average working woman makes less money than the average working man with the same qualifications. Women have far fewer jobs in the fields of science, technology, engineering, and math. At home, women do 3 times as much household and care work than men. Not all working mothers receive paid maternity leave, and women are much less likely to have a secure pension than their male counterparts. And that's the way it is for working women today, March 8th, 2020.
Não há dúvida de que estes números são impactantes, mas se olharmos para os critérios de atratividade, vemos que a diversidade e a inclusão, onde se insere o tema da igualdade de género, ainda não é um critério de atratividade. Inês, isto diz-nos que ainda há um grande caminho a percorrer, não é? Sim, na verdade estes números não deixam de ser demasiado impactantes e vermos que em muitos casos aquilo que era um caminho que as empresas já estavam a percorrer, parece que demos alguns passos atrás. Se formos ver os números, as mulheres estiveram muito mais sujeitas ao desemprego por impacto da pandemia do que propriamente os homens. E, portanto, este caminho que as empresas têm que fazer é conseguir incluir nos seus processos, desde o momento das candidaturas e da fase de recrutamento, esta diversidade e abraçar de vez a inclusão, porque ela é benéfica quer para o sucesso da organização, para a produtividade e para a criatividade. E indo ao encontro precisamente disso, quando analisamos os critérios mais valorizados, vemos efetivamente que as mulheres dão maior importância do que os homens à diversidade e à inclusão. Mas existem mais diferenças. A conciliação entre a vida pessoal e profissional, o ambiente de trabalho e a segurança em ambiente Covid têm uma importância maior para as mulheres do que tem para os homens. Em sentido contrário, os homens valorizam a tecnologia, a reputação da empresa e também a saúde financeira. Interpretação destes resultados. Na verdade, este segue já uma tendência. Sempre vimos as mulheres muito mais preocupadas com as questões da conciliação do que os homens e portanto, isto reflete também aquilo que ainda é muito a realidade da nossa sociedade, mas, por outro lado, um dos pontos a destacar é que vemos também que as mulheres estão mais preocupadas com a progressão de carreira do que os homens. A diferença não é muita, se virmos aqui em termos dos gráficos, mas, na verdade, essa diferença já existe, o que é um bom sinal e acreditamos que esta é uma tendência que vai ter que ser alterada e que muito provavelmente vai beneficiar também do número de mulheres que hoje frequentam o ensino universitário e também destes programas de aceleração que estão a querer pegar em mais, ter maior liderança feminina e trazer mais mulheres para dentro das organizações. E quando falamos de diversidade, a diversidade geracional começa a ser também um dos temas a considerar na gestão de pessoas. Na verdade, temos hoje 4 gerações nas empresas. A geração Z, dos 18 aos 24 anos, os Millennials, dos 25 aos 34, a geração X, dos 35 aos 54, e os Baby Boomer, dos 55 aos 64 anos. Quando olhamos para os resultados, existem efetivamente diferenças. A primeira é que apenas os que têm mais de 55 anos é que não colocam o salário como critério mais importante, trazendo para primeiro lugar a estabilidade profissional. Será, Inês, este um reflexo da crise pandémica? Sim, claramente. Ou seja, esta geração acima dos 55 anos sabe que tem dificuldade em conseguir encontrar novas oportunidades de trabalho. Ainda temos aqui um caminho a percorrer de continuar a olhar para a idade como se fosse ela própria um fator de exclusão e não pode ser. As pessoas até aos 64 anos têm que ter esta mobilidade e, portanto, é natural que, de alguma forma, a estabilidade seja mais importante para esta geração do que propriamente para as outras, onde o salário ocupa, então, este primeiro lugar. Sendo que este comportamento já não é exatamente igual no critério da conciliação, certo? Sim, aí claramente olhamos para aquilo que são os momentos de família, ou seja, a geração millennial, eu diria que até depois mais dos 30 anos, mas portanto dentro desta geração millennial já há uma preocupação com a conciliação e a geração X também. E depois este fator deixa de ser tão importante para aquelas gerações mais novas que vão até aos 25 anos, portanto os Z, e também para estes baby boomers, onde a conciliação de alguma forma estará resolvida, ou pelo menos aquilo que são as exigências de uma conciliação profissional, em que ainda é preciso dar assistência aos filhos, provavelmente estarão já fora da equação. Outro ponto aqui muito interessante. Se olharmos para os critérios menos importantes, vemos que as gerações mais novas são as que menos valorizam a utilização de tecnologia recente e as mais velhas não valorizam a reputação. Parece estranho que 2 gerações nativas digitais não tenham em consideração este fator. Ou não, Inês? Eu diria que é como a televisão a cores, não é? Para pessoas de certa idade, houve ali uma altura em que se dizia esta televisão é a cores, como se fosse um fator de diferenciação.
E, na verdade, a tecnologia para estes nativos digitais é um dado adquirido. Não é expectável que eu não tenha tecnologia e não utilize essa tecnologia. Não é expectável que eu, se for trabalhar para uma empresa, não tenha um portátil, não tenha Wi-Fi, não tenha... Porque eu tenho isso tudo na minha vida. E isto é um dos desafios que as organizações têm, que é como é que eu garanto que esta velocidade que existe em meio social existe também dentro da organização com esta diversidade de gerações que tenho debaixo do mesmo teto. É de facto muito curioso. Antes de avançarmos para outras conclusões do Randstad Employer Brand Research, é interessante também verificar que, se olharmos apenas para a escolaridade dos indivíduos, também temos diferenças na valorização dos critérios. Neste caso, estamos a considerar que a baixa escolaridade é até ao 4º ano, ou seja, primeiro ciclo. A escolaridade média é o ensino obrigatório ou equivalente e a escolaridade elevada são, naturalmente, os graus completos de ensino superior. Nesta divisão, vemos que a estabilidade profissional ganha maior destaque quanto menores forem as qualificações dos inquiridos. Por outro lado, vemos as pessoas com mais qualificações a colocar a progressão de carreira como terceiro critério mais importante. De novo consigo, Inês. Que interpretação merecem estes dados? Na verdade, as pessoas de escolaridade mais baixa, neste momento, têm um desafio muito grande na sua empregabilidade. Ou seja, a pandemia vai impactar e acelerar aquilo que eram algumas funções e que se previa que pudessem vir a ser destruídas ou deixar de existir em tão grande quantidade por causa da digitalização. A pandemia veio acelerar essa tendência. E por isso é normal que estas pessoas estejam preocupadas com a sua empregabilidade. Nós temos inclusivamente estudos em que já temos uma percentagem interessante de pessoas que indica mesmo que já percebe que vai ter que começar a fazer algo diferente. Vai ter que fazer aqui uma reconversão profissional. E este já é um reflexo. Eu estou preocupada com o meu emprego e por isso preocupa-me a estabilidade. Em sentido oposto, continuamos a olhar e a ver esta questão das competências e o desenvolvimento de competências e o ensino superior como uma possibilidade de desenvolver uma carreira e daí eu colocar a progressão de carreira como um driver mais importante na minha decisão. Vou aproveitar a deixa da pandemia e falar precisamente disso, especificamente da crise pandémica. Vimos que este ano o Randstad Employer Brand Research considerou 2 critérios ligados à Covid-19, a segurança e outro que tem a ver com a possibilidade de trabalhar de forma remota, a partir de casa, por exemplo. A nível nacional, estes critérios ocupam a 8ª e a 9ª posição. Existem aqui assimetrias quando olhamos para segmentos específicos. Inês? Sim, na verdade, as maiores assimetrias, e é muito interessante, as maiores assimetrias que vemos é a nível geracional, quando olhamos para a questão do trabalho remoto, em que o trabalho remoto é preferido para as gerações Millennial e a geração X, contrariamente àquilo que é uma geração Z e os Baby Boomers. Portanto, estas gerações que estão nos extremos, os mais novos pela necessidade de conhecerem a realidade da empresa e de terem este contacto mais presencial e as pessoas mais velhas de quererem também aqui uma ligação. Por outro lado, olhamos também em termos de qualificações. As qualificações, pessoas com qualificações mais elevadas, na verdade, valorizam também mais o trabalho remoto e esta possibilidade de trabalhar remotamente. O estudo procura também conhecer o impacto da Covid-19 no dia-a-dia dos profissionais e, sem surpresa, 52% afirma ter começado a trabalhar remotamente, seja a tempo inteiro ou a tempo parcial. Deste grupo, 13% diz não ter qualquer interferência nesta decisão, uma percentagem mais baixa do que os 23% da Europa. O tempo de trabalho é também uma das grandes discussões, reforçando-se a importância do direito a desligar. E embora alguns estudos tenham apontado para que o trabalho remoto leve a mais tempo de trabalho, a verdade é que no Randstad Employer Brand Research 2021, os inquiridos não confirmam essa indicação. 58% diz ter continuado a trabalhar normalmente e só mesmo 8% assume estar a trabalhar mais horas. É um valor ligeiramente inferior ao número de pessoas que até viu o seu horário e salário reduzidos com os layoffs. Outro dado importante, as pessoas que sofreram impacto na sua situação laboral são também as que apresentam maior vontade de mudar de empregador, 36%.
é importante notar que a intenção geral de mudar fica bastante abaixo, fica nos 20%. A pergunta é, podemos dizer que quem verdadeiramente sentiu o impacto no seu dia-a-dia responsabiliza de alguma forma a sua empresa ou pelo menos contribui para a sua insatisfação e vontade de sair, Inês? Eu acho que nós podemos também olhar aqui pela positiva, que é, na verdade, as pessoas que se sentiram mais seguras e que viram a sua empresa a fazer um esforço para lhes dar este lugar de confiança e de segurança, são também mais agradecidas à organização. Aquelas que não tiveram esse sentimento em relação à empresa e que tiveram que passar aqui por momentos mais complicados, como as reduções de horário, as reduções de salário, procuram então uma estabilidade e já ponderam a possibilidade de mudar de emprego. Portanto, é muito uma reação e que será até uma reação natural, não querendo dizer que eu até posso compreender o que se passa no meu setor, mas essa instabilidade e até a continuidade da pandemia vai me obrigar a olhar para outras oportunidades. Importa olhar também para a forma como as empresas têm reagido à pandemia, também tem impacto na lealdade das pessoas, no chamado vestir a camisola, por assim dizer. 60% dos inquiridos demonstram um elevado nível de lealdade para com a sua empresa. Estes valores são especialmente elevados nos casos em que foi dada a opção de trabalho remoto. Será que as empresas que não conseguiram ou não quiseram colocar os seus colaboradores em trabalho remoto vão ver o seu employer brand prejudicado com o atual contexto? É a pergunta do $1 milhão, Inês. É verdade, mas eu acho que este vai ser o acid test, não é? Ou seja, as empresas que não estiveram focadas na segurança das suas pessoas vão ter, efetivamente, consequências em termos de atratividade. Vamos acreditar que o mercado vai recuperar, vamos ter uma retoma, mesmo que ligeira, mas vai ter consequências. Se eu sentir que a minha empresa me expôs a riscos desnecessários. Exatamente em sentido contrário, vai ser este sentimento de lealdade. E nós lançámos muito recentemente um estudo que mostrou exatamente isso no Work Monitor, em que as pessoas que sentiram que a empresa contribuiu para o seu bem-estar, aquilo que mais impacta é na decisão de ficar naquela empresa e chegam inclusivamente a pôr como segundo critério que isso gera um impacto em eu estar disponível para trabalhar mais horas e ser ainda mais produtivo. Portanto, há claros ganhos em estarmos focados nas pessoas. Inês, muito obrigado pela sua análise tão assertiva. Vamos passar à parte mais esperada desta sessão. Conhecer os verdadeiros vencedores. Isso mesmo. Vamos a isso. E vamos passar ao momento mais esperado do Randstad Employer Brand Research 2021. É o momento em que apresentamos o Top 20, mas atenção, sem revelar as posições e com as empresas colocadas por ordem alfabética. Temos 7 empresas novas a integrar a lista deste ano. Depois, vamos conhecer as 3 empresas mais atrativas por setor de atividade e terminaremos com a lista do Top 20 ordenada para conhecermos quem lidera o Randstad Employer Brand Research. Vejamos então por ordem alfabética. As empresas que fazem parte da lista das mais atrativas para trabalhar são a ANA, Aeroportos de Portugal, o Banco de Portugal, Bosch, Corticeira Amorim, Critical Software, Deloitte, Delta Cafés, EDP, Farfetch, Fujitsu Technology Solutions, IKEA Portugal, Nestlé, Nokia, OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal, PwC, RTP, Rádio e Televisão de Portugal, a Siemens, a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, The Navigator Company e a Volkswagen Group Services. Mais tarde saberemos qual destas 20 empresas é este ano a mais atrativa para trabalhar em Portugal. Mas antes, vamos conhecer as 3 empresas mais atrativas por setor. E vamos começar pelo setor automóvel, onde temos o Grupo Salvador Caetano, a Peugeot Citroën e a Volkswagen Auto Europa. E a empresa mais atrativa para trabalhar no setor automóvel é o Grupo Salvador Caetano. No setor da aviação, temos a ANA, Aeroportos de Portugal, OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal e a TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Parabéns à ANA, Aeroportos de Portugal. Quanto às 3 empresas mais atrativas no setor da banca, temos o Banco de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e o Santander.
e a liderança pertence ao Banco de Portugal. Vamos agora ver o setor da construção. As 3 empresas mais atrativas são AFA Vias, Engenharia e Construções, Casais, Engenharia e Construção e Conduril, Engenharia. E a mais atrativa é a AFA Vias, Engenharia e Construções. Seguimos para o setor da consultoria, onde temos a Deloitte, Fujitsu Technology Solutions e a PwC, e a empresa mais atrativa para trabalhar neste setor é a PwC. No setor da distribuição, temos a Jerónimo Martins, o Lidl e a Modelo Continente. A mais atrativa para trabalhar no setor da distribuição é o Lidl. Agora, o setor da energia, onde temos a EDP, a EFASEC e a Galp. E a empresa mais atrativa para trabalhar neste setor é a EDP. Seguimos para o setor FMCG e indústria alimentar. Temos a Delta Cafés, a Nestlé e a Sumol Compal. E a empresa mais atrativa é a Delta Cafés. No setor da indústria temos a Bosch, a Corticeira Amorim e The Navigator Company. A mais atrativa para trabalhar neste setor é a empresa Corticeira Amorim. Na indústria têxtil e do calçado temos Eco, Gabor Portugal, indústria de calçado, e Grupo More Textile, Home Concept. Parabéns ao Grupo More Textile, Home Concept, que é a empresa mais atrativa para trabalhar neste setor. E passamos ao setor dos média, entre a Cofina, a Média Capital e a RTP, Rádio e Televisão de Portugal. A empresa considerada mais atrativa para trabalhar no setor dos média é a RTP. Setor de restaurantes e catering, temos o grupo Ibersol, o grupo Trivalor e a Uniself, Sociedade de Restaurantes. Parabéns ao grupo Trivalor. Vejamos agora a empresa mais atrativa para trabalhar no setor do retalho. Temos a Decathlon, a FNAC e também a IKEA Portugal. Parabéns à IKEA Portugal. E passamos ao setor da saúde. Os candidatos são Hospital da Luz, Ovione e Nefrocare. A empresa mais atrativa para trabalhar neste setor da saúde é a Nefrocare. Seguidamente, o setor dos serviços, entre o grupo Bem Saúde, a Sonai e a Volkswagen Group Services. A empresa mais atrativa para trabalhar no setor dos serviços é a Volkswagen Group Services. Seguimos para o setor dos seguros. Temos a Fidelidade, companhia de seguros, a Generali e a Tranquilidade. E aqui a liderança vai para a seguradora Tranquilidade. Setor de tecnologias de informação agora. As mais atrativas são a Farfetch, a Nokia e a Siemens, mas a empresa mais atrativa neste setor é a Nokia. Parabéns à Nokia. E passamos às empresas mais atrativas nas telecomunicações. Temos a Mel, a NOS e também a Vodafone. O primeiro lugar é da empresa Vodafone. Agora, o setor dos transportes. Os candidatos são a DHL, a empresa Luís Simões e a Patinter. Parabéns à Patinter, a mais atrativa para trabalhar no setor dos transportes. E, por último, mas não em último, o setor do turismo, acomodação e lazer. Temos os hotéis Real, o Pestana Hotel Group e o Vila Galé. E a empresa mais atrativa para trabalhar neste setor é o Pestana Hotel Group. Bom, já conhecemos a empresa mais atrativa em cada um dos setores. Agora é o momento de ordenar as 20 empresas do Top 20 pelas mais atrativas para trabalhar. E isto, claro, na opinião da população portuguesa ativa. E o resultado aqui está.
A Delta Cafés é, este ano, a empresa mais atrativa para trabalhar em Portugal. Vamos já conhecer a reação da Delta a este reconhecimento. Vamos ver. Olha, antes de mais, muito obrigado. É um motivo de orgulho enorme receber este prémio. É a primeira vez, penso eu, que recebemos este prémio e ainda para mais em ano de pandemia, em que tivemos aqui todos que nos reinventar na forma de trabalhar. Eu acho que isso dá um valor acrescentado a um prémio como este, ser um ano tão complexo, tão difícil. Quer dizer claramente que a missão que tínhamos de transmitir segurança, de transmitir tranquilidade, de transmitir que há futuro às nossas pessoas, foi bem recebida e, portanto, enfim, acima de tudo, agradecer à Randstad o prémio, agradecer a todos os que votaram em nós, mas, sobretudo, agradecer às nossas pessoas, que são pessoas excepcionais, que fizeram que fosse possível continuarmos a trabalhar todos os dias de uma forma diferente, mas bem, que é o mais importante. Neste estudo existem vencedores, é claro, mas não existem vencidos. Existem empresas que todos os dias trabalham o seu employer brand na relação com colaboradores, com candidatos e com stakeholders. É um trabalho de médio e longo prazo e onde as percepções podem ajudar a guiar estratégias. Num ano tão desafiante e com tudo o que está a mudar no mundo do trabalho, vamos dedicar o mês de maio ao Employer Brand, precisamente. Amanhã vamos conhecer o exemplo da Microsoft, a primeira empresa a entrar no quadro de honra das empresas mais atrativas de Portugal. E a partir de 6 de maio vamos estar com as empresas dos diferentes setores e conhecer os seus desafios, como geriram a pandemia e como veem o futuro do mundo do trabalho e do Employer Brand. Porque fica sempre muito por dizer e por partilhar, contamos consigo em todas as sessões, sempre no canal de YouTube da Randstad. E para conhecer mais em detalhe os resultados deste estudo, do seu setor e da sua empresa, basta ir ao site da Randstad e marcar uma reunião que pode ser virtual ou presencial, se preferir. Os dados do Randstad Employer Brand Research são seus. Esta informação é para si. Obrigado por estar connosco e contamos consigo neste mês de maio, o mês dedicado ao Employer Branding. Obrigado.